Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Égua do Nerd aqui no canal no YouTube do SBT Pará. Aqui quem vos fala é o Velho Nerd ou o Ronaldo Gilê, como você me conhece também das reportagens. E hoje a gente vai receber aqui alguém pra lá de especial, especial mesmo, porque é alguém que está aí prestando já há algum tempo um grande serviço à nossa cidade, à nossa região, ao nosso estado, que é o Robson Santos, do canal Nostalgia Belém, dos perfis Nostalgia Belém. Seja bem-vindo, Robson. Que satisfação ter você aqui. Você que é nerd e também vai falar sobre as nerdices nostálgicas aqui da nossa cidade, o que existia, o que ainda existe no nosso ambiente metropolitano. E vai falar, é claro, desse teu trabalho, como eu falei aqui, um serviçaço prestado para a nossa população. Bem-vindo ao Égua do Nerd. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o teu convite, estar aqui no podcast, né, teu podcast, e é muito legal falar desse assunto, né, porque vai remeter a memória afetiva. Eu estava vendo o Super Nintendo, 64, isso aqui, nossa, as locadoras que tinha, mas a gente vai comentar depois. E eu fico muito feliz de estar contando um pouco também do projeto do Nostalgia e também de contar esse assunto que vai embora, né? Se for deixar dar gosto, vai falando e não para. Legal, Robson. E o Robson é uma inspiração também para o nosso Égua do Nerd, porque ele tem o podcast dele também aqui no YouTube. Procure aí, Nostalgia Belém, rapidamente você vai achar e vai encontrar uma porção de gente boa conversando com ele. Você se via também como entrevistador, Robson, porque a tua formação é publicidade. Aí vem o hobby, né, do Nostalgia Belém, e as coisas foram crescendo, tudo era uma brincadeira e foi crescendo, exatamente como diz o poeta, né? Sim, com certeza. Na verdade, sempre a minha ideia era de fazer por trás dos bastidores. Era sempre isso. Primeiro que eu tinha vergonha pra caramba, não conseguia fazer vídeo. Aí você tem que se adaptar e começou, inclusive, naquele período meio pandemia, que eu tive que me readaptar porque o consumo era muito mais de vídeo do que de imagens. E existe também a questão de monetizar, ou seja, uma empresa precisa ter um rosto ali, né, para falar, então só foto não adianta. Então tudo isso foi destravando. E o podcast foi porque eu participei de na época, que eu fiquei maravilhado, assim, como se eu estivesse aqui, por exemplo. E, nossa, muito bacana. E a gente fala no marketing, dá um insight, né? Eu falei, não, tem que fazer um podcast de nostalgia. E na época eu chamei o Apoena, né, para fazer junto comigo. E a gente começou a fazer o Papo Nostalgia, até porque eram 2 pessoas. Depois, por outras circunstâncias, aí eu acabei assumindo sozinho. Mas nunca, nada. Nem de fazer vídeo. Não é só o podcast, nem de fazer vídeo. Eu tinha muita vergonha. Então, vendo isso de gravar, fazer externa, essas coisas, isso aí não é fora de é realidade. Para muita gente, Robson, assim, até para mim, né, como jornalista, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade de teatro. Na verdade, não a faculdade, eu fui fazer aulas de teatro dentro da faculdade, né, para poder me destravar um pouquinho também. Para poder chegar e trabalhar hoje aqui no podcast, dentro do SBT, na reportagem. E você, como publicitário, mirava o que na tua vida profissional, fora o Nostalgia? Se o Nostalgia não existisse, hoje você estaria fazendo, além do teu trabalho com marketing digital, estaria fazendo o quê? Provavelmente fazendo marketing digital. Na verdade, eu sempre, como eu te falei, sempre gostei de fazer essa parte de atender clientes. Quem está na faculdade, tu já pensa assim, eu quero trabalhar numa agência tradicional de Belém, eu vou atender uma conta assim, assado. E era esse meu pensamento. Era desse jeito. Só que o Nostalgia, ele era um hobby que acabou virando um negócio. Essa que é a grande verdade. Então eu fui acompanhando e ao mesmo tempo eu estava em 2 caminhos. Ou eu me destravo, ou eu faço, ou eu paro. Pensei muitas vezes em parar. O que te fazia, sei lá, acordar e não querer mais? Porque dá um trabalho, entende? Dá um trabalho. Eu tinha vergonha, eu tinha medo muito também da rejeição. Então, assim, os famosos haters, né? Então, não, se a pessoa vão falar mal de mim, vão passar na rua, o pessoal vai falar mal de mim. Eu tinha isso. Mas era muito por causa
no meu caso, assim, eu tinha muita baixa estima. Essa que é uma grande verdade. Então, eu me sabotava. Esse que era o ponto. Então, eu achava que eu não conseguiria, eu achava que eu não daria certo. Então, eram todas essas circunstâncias que me atrapalhavam. E a gente, às vezes, precisa se desafiar, né, Robson? Total. Eu percebo, assim, que às vezes é um elogio, é alguém que fala, caramba, o teu vídeo, ele fez a diferença pra mim, eu não imaginava aquela situação. Ao mesmo tempo que tu fala dos haters, eu penso que essas pessoas que te acompanham, elas são o teu principal combustível hoje para continuar seguindo com o projeto? Total. Hoje os seguidores, recebo muitos comentários. Acho que o maior combustível, além disso, dos comentários, por exemplo, eu pego um aplicativo, o cara fala, pô, eu te sigo, eu assisti a entrevista tal, eu vejo teu vídeo. Então, assim, um porteiro, isso acontece muito. Graças a Deus, hoje o pessoal me reconhece e não é nenhuma... Quando eu falo isso até parece, soa meio arrogante, mas não é. Hoje as pessoas me reconhecem, eu entendo isso. É sinal que o meu trabalho está sendo levado, né? Então, a galera está compartilhando, está visualizando. Mas hoje eu não tenho mais isso, assim, de ficar preocupado com o hater, mas um processo que eu tinha. Hoje que eu faço por hater, até aviso pro pessoal. Se for fazer lá, falar as coisas, é bloqueado, deletado, eu falo mesmo. É a melhor forma, né? Fazer o quê? O cara já não gosta de mim. Ele vai falar, porque não sei o que. Eu vou ficar debatendo com ele pra falar, não, você vai gostar de mim? Não adianta. Então até um aviso pra vocês, criadores de conteúdo, que desencanem. Primeiro que não vai agradar 100%. Já começa por aí. Então, você tem que ver o quê? A maioria. Por exemplo, olha, vamos dar um exemplo grandioso. Pô, o gênio da comunicação, lendário Silvio Santos. Teve gente que tinha hater dele. Você imagina, o cara que... Mano, ele revolucionou. Tem gente que não gostava. Você imagina, pô, um mero mortal como eu, né? Então... a gente fica se perguntando, assim, às vezes, por que a pessoa se dispõe a ir pra rede social, ao invés de, não gostei, não vou mais assistir, mas de ir lá, ficar espinhando, ficar tirando onda. Às vezes isso... parece também aquela vontade que fica lá no fundo de você ter os seus 5 minutos de fama, de debater com alguém, de ter atenção. É meio por aí, né? Ter atenção. Porque, por exemplo, ele faz esse debate, eu comento, o pessoal curte, aí ele comenta, eu fico dando atenção. É isso. E a pessoa é uma pessoa mal amada, uma pessoa que vê um prazer de detonar a outra. Eu não tô falando que as pessoas têm que gostar do nosso trabalho, não é isso. Existem as críticas. Crítica construtiva é uma coisa. Legal. Como já recebi várias, e tá tudo certo. Agora, quando o cara vem ofender, como acontece... E detalhe, as pessoas têm que entender que a internet não é terra de ninguém. Existe sim... você pode comentar o que você quiser, mas saiba que você vai ser responsabilizado, dependendo do que você for comentar. Sim, entendeu? Claro. É esse que é o ponto. Mas é isso, hoje eu tô super de boa com isso e eu fico mais focado mesmo em fazer meus conteúdos. E quando tu fala dos conteúdos, a gente tá vivendo, Robson, um ano assim que, penso eu, é de virada de chave, né, para Belém, porque o que a gente não teve com a Copa do Mundo, que seria realizada aqui, acabou indo parar nos nossos vizinhos manauaras, em outras regiões do país, né, a gente teve a Copa, agora a gente tem a COP. Tu percebe que o teu trabalho ele está tendo algum movimento diferente a partir dos olhares até de fora aqui para Belém, já que a gente vai ter a COP, só se fala nisso desde o ano passado? Eu inclusive já reparei que alguns comentários nos meus vídeos, gente falando assim, eu não conheço Belém, mas quando eu conhecer eu vou nesse tal lugar. Eu já recebi vários comentários sobre isso. Pessoas que estão... que me mandam mensagem no direct, por exemplo, me indica aí um lugar. Tem coisa que eu não consigo responder porque às vezes é muito comentário. Mas sim, tá rolando. Até de empresas. Então já acontece de sondar essas situações. Porque realmente o ano não tem como... Você pode ter críticas, afirmações sobre a COP. Mas é o ano de Belém. Para tudo. Você vê que a cidade é um canteiro de obras, você vê que tem coisas que nunca teve em Belém estão acontecendo. Eu não vou entrar em mérito político, até porque eu não entro em mérito político, mas a gente tem que reconhecer que Belém será outra. Ponto. Será outra.
E isso bate lá fora. Por exemplo, vai ter os shows, tipo o show do Coldplay, da Mariah Carey. Então, assim, isso é um exemplo de coisas que vão rolar em Belém que você falava assim, vai ter o Coldplay em Belém. Não, isso não existe, entendeu? Fora que vai rolar muita questão de turistas, né? A movimentação. A cultura nossa está em alta. A galera que gosta do brega, gosta do carimbó. Então, tudo isso movimenta. E, é claro, as pessoas acabam buscando perfis que falam dessa região, né? Da nossa região. E quando a gente fala de nostalgia, quando a gente cita o teu projeto como talvez a maior referência em nostalgia aqui na região, né? Em trazer... Quando a gente fala em nostalgia, geralmente é uma coisa que deixa a gente meio numa bad, digamos assim, porque... a palavra nostalgia remete a algo que deixa a gente meio reflexivo sobre algo que não vai mais ver, que não vai mais resgatar, que passou, mas que ainda está vivo na nossa memória afetiva. Mas a tua nostalgia, ela gera um outro sentimento, eu acho, quando a gente vê os teus vídeos, acompanha o teu trabalho. Tu percebe realmente isso? Quando tu vais num lugar, mostra um cantinho da cidade que pouca gente sabe do que se trata, e aí tu explicas o que é aquele lugar, o que passava por ali, quem frequentava aquele lugar, e causa, de fato, esses efeitos positivos nas pessoas. É esse o feedback que tu recebes? Com certeza, porque, por exemplo, um assunto que eu vira e mexe eu falo, que é a questão, por exemplo, linha de ônibus. Eu fiz uma do Sacramento da Nazaré, que é uma linha muito antiga, muito antiga. E falei sobre isso. Então, nos comentários, meu pai foi o motorista, foi o cobrador, eu andava isso, hoje eu moro na Alemanha, mas peguei muito esse ônibus. Tu tá entendendo? Assim, as pessoas estão em outros locais do mundo, mas lembram desses pequenos detalhes, né? Locais também, pontos turísticos, barzinhos, porque o que acontece? No Nostalgia Belém, eu falo sim do ponto turístico, eu falo de algo mais histórico. Só que a minha linguagem é mais resumida. Eu não sou um professor de história. Inclusive, tem pessoas que acham que eu sou um historiador. E não sou historiador, eu sou um profissional de marketing e propaganda, né? Então, o que acontece? Que rola muito, inclusive, eu falo do cotidiano, né? Eu falo do cotidiano da cidade. E aqui, quando a gente vê o teu vídeo que tá aqui, né? É o primeiro vídeo, tu tá dentro de um ônibus e só se fala em ônibus. Ou seja, tu tá aproveitando o teu feeling de marqueteiro. A gente tem agora o geladão, mas sempre existiu o fresquinho, né? Fresquinho. Por exemplo, esses últimos aqui, tem um ali que eu tô falando de um shopping center. É uma história interessante. Aqui é um shopping que ia existir e não... Seria ali no Santa Maria de Belém, na Gentil, na frente do Botequim, né? Então, o que acontece? Ele... Teve todo o projeto, eu botei o projeto do Dino, as fotos da época. Até aparece, né? Depois transformaram em um condomínio. Por quê? Porque na época os empresários não compraram a ideia. Mas você imaginou que Belém pudesse ter um shopping na década de 60? Detalhe, Belém teve o shopping a partir da década de 90. Enfim. Que é o primeiro que a gente tem, que era o Iguatemi. Guatemi e o Castanheira. Aí. E o Castanheira. Então, por exemplo, eu brinco também com a questão do cotidiano, tipo, Belém, 2h59, aí 3 horas tá sol. Né? Ipanema, nosso amigo até o Edson Matoso falou. Um abraço para o Edson Matoso. Matoso que tá sempre aqui com a gente. Eu achei legal esse aqui, esse mais recente, eu vou pedir pro Vitão baixar, porque a gente já teve, já que a gente é nerd também, um castelo medieval aqui, que na realidade, até pouco tempo atrás, era um hotel mais conhecido da cidade. Hoje veio abaixo para abrigar agora uma concessionária. Uma concessionária. Então, assim, esse é um assunto que todo mundo está falando e também resgatei. Por exemplo, esse senhor aqui é um ponto interessante, que é um processo que eu estou fazendo agora com nostalgia. Eu estou aumentando mais o raio, vamos dizer assim. Por mais que o nome seja Belém, só que eu estou visitando algumas cidades. Já fiz em Castanhal, que existe o Solar dos Martins, que é uma mercearia daquelas das antigas. Esse aí, ele tem um bar de 40 anos lá em Abaetetuba. É o Sutó. Sabe, é Abaeté. Aí, o Sutó. Ele é uma lenda, assim, de lá. Sabe aqueles personagens icônicos? Igual dos quadrinhos e tudo mais. Ele é aquele... Então, eu tô muito focando também nessa linha das pessoas icônicas e dos locais que, de uma certa forma, marcaram para alguém. Então, existem muitos comentários falando sobre ele. Eu tomei umas lá, eu conheci fulano lá, entendeu? Então, eu tento também resgatar essa nostalgia,
usando elementos do quê? De pessoas, dos locais. Porque, na verdade, a nostalgia, eu acho que eu peguei esse nome muito. Porque podia botar Belém Antiga, podia Belém da Memória, mas aí remetia muito à linha acadêmica, né? Do historiador. Não, nostalgia não. Você pode falar que você viu no cinema Palácio, você viu o Jurassic Park. Você viu no cinema Nazaré, você viu o Harry Potter. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. 2 sessões. 2 sessões. Ficava direto, né? Ficava direto. Comia Mentex e tomava pipoca na nossa manteiga de garrafa. Mentex. Por isso que eu trouxe Jujuba aqui pra gente também, que a gente vendia, que era vendido no cinema. Hoje tu tá com uma quantidade razoável, quer dizer, 229 mil seguidores, são 229 mil pessoas te acompanhando. E assim, é mensagem todo dia, Robson, todo chegando dia pra ti, sugerindo coisa. Eu já te sugeri idas em alguns lugares. E fui também. Em um local, inclusive. Foi. Pra quem não sabe, o Ronaldo Gillet me sugeriu um tempo atrás de ir numa banca de revista. Exatamente. Lá na Marambaia. Que foi onde eu comprei essa revista aqui, por exemplo. O Retorno do Superman, que tá aqui, ó, eu comprei na banca do Seu Hélio. Na Marambaia, custou, na época, tá aqui, ó, R$3,20. R$3,20. E 20 centavos. Tá aqui a revista que marcou a minha infância do Superman. Pai d'égua. Né, que foi e voltou. A gente achou que ele não ia voltar, mas ele voltou lá na banca do Seu Hélio. Então, assim, todo dia tem pedido para você em algum lugar. Tem sugestão. E educadamente você diz, olha, eu vou dar uma olhada, às vezes dá para ir, às vezes não é um local que vale a pena você visitar porque não conecta tanto com o que você está fazendo, não é isso? Tem isso, porque hoje eu tento pegar o que, de certa forma, atrai, né, o pessoal, né? E existe muito assim, um determinado assunto, quando falo muito, por exemplo, desse do castelo, né? O pessoal me mandou muita mensagem. Tanto que eu fiz uns 2, 3 vídeos sobre quando surgiu o boato. Aí quando confirmou e quando um seguidor me falou, olha, estão destruindo. Aí teve os vídeos. Aí tem um amigo que trabalha com drone, um abraço pro Sávio. A gente tá criando uns conteúdos juntos, né? De mostrar de um outro ângulo. Sim. Aí eu mostro um ângulo e esse vídeo vai ficar guardado porque não vai mais existir daqui a um mês. Já tá sendo demolido. Então já fica de registro. Quer ver um outro exemplo? Foi o Colégio Veracruz. Também não existe. Eu me lembro que cheguei a gravar na frente, só a fachada, mas teve um belo dia que um seguidor me disse, olha, tô demolindo. Era no domingo pra segunda. Aí na segunda-feira de manhã fui gravar. Tanto que o último vídeo que eu fiz, ele ainda aparece a logo do Veracruz. Hoje você passa lá, não tem mais nada. Não tem mais Mas existe o registro lá do Nostalgia. Então o Nostalgia, como já tem um tempinho, ele também serve como uma forma de registro de situações. E é bacana pensar que as pessoas muitas vezes estão fazendo o que você faz, porque estão batendo foto por aí dos lugares, estão registrando as fachadas dos lugares onde elas, sei lá, tiveram experiências marcantes, o primeiro beijo, a primeira vez que saíram sozinhas de casa, a primeira vez que compraram alguma coisa com o seu primeiro salário. Essa coisa de você ver as pessoas registrando tudo se torna, ao mesmo tempo que você está fazendo esse registro como um trabalho, se torna desafiador nos dias de hoje, penso eu, porque ao mesmo tempo que a gente registra tudo, parece que a gente não consegue guardar tudo, não tem essa preocupação em arquivar, em cuidar, em criar as pastas. É tudo muito digital, né, Robson? E às vezes as pessoas perdem. Levar o celular, se o cara não salva na nuvem, vai embora. Toda a memória dela que ela tem ali no telefone. E com os filmes antigos ali, as máquinas de fotografar, a gente guardava melhor, apesar da umidade não ser muito amiga das fotos aqui na região, né? Mas na verdade existe uma questão meio de cultural, porque, por exemplo, os aniversários, o que acontecia? Só batia aquela máquina lá, né, 20 pose, 30 pose. Da Kodak, aí tinha a primeira que era Love, já não é da minha época, mas tinha as Love que era descartáveis. Então, muito dessas fotos até ajudam hoje em colocar de registros, porque são registros pessoais. Não é registro que está numa biblioteca, vamos dizer assim, num ponto que as pessoas consigam pesquisar. Por exemplo, a tua tia que possui essa foto, entendeu? Então, inclusive, muitas das coisas que eu já pesquisei vem por causa dos acervos pessoais que os seguidores acabam me enviando. Então, tinha essa cultura de bater foto. Hoje, qualquer coisa as pessoas estão batendo foto. Virou algo do cotidiano.
Você sai daqui, você vê coisa interessante de debate. Antes não. Você se programava, não, vou pegar minha máquina, vou bater uma foto aqui do aniversário, vai ter um almoço entendeu? São coisas específicas. E hoje perdeu um pouco disso. Era um passeio na praça, às vezes uma foto na frente do cinema com os amigos, na escola, na sala de aula. Eu estou num grupo, eu estudei 1 ano no Rego Barros, e volta e meia nesse grupo surgem as fotos daquele ano que parece que, sei lá, foi ontem, né? Sim. E essa sensação do foi ontem e não volta mais, tem alguma coisa assim que te emocionou quando você chegou no lugar? Cara, a gente não vai mais viver isso. Tu te emociona quando você chega nos lugares, depois tu fica assim, com aquilo remoendo na tua cabeça. Poxa, eu fui num lugar e mexeu comigo. Como é que é isso contigo, assim? Olha, um tempo atrás eu estudei no Colégio Gentil. Então, o Colégio Gentil é um colégio antigo, tradicional da cidade. E um tempo atrás entrei na sala de aula que eu fiz tipo a 3ª série, 2ª série. Ali me emocionei mesmo, porque as carteiras são as mesmas. Tipo, eu tava com uma máquina do tempo. Eu tivesse visto ali, sentado ali, moleque, sabendo o que eu ia... Nem sabia o que ia ter na minha vida, o que eu ia fazer. Então, bateu essa... E eu tava gravando e, de fato, quando eu gravei, me emocionei um pouco. Porque ali, tu passas, né? Tipo, acontece tanta coisa nas nossas vidas, né? Mas, assim, também me emociono quando... Ó, esse é lá do Centauro. Tem gente que vai se emocionar porque viveu grandes histórias de amor. Teve gente que chorou ali. Fez teus filhos aí dentro. Chorou de emoção, mas deixa quieto. Se divertiu. Mas essa Belém que a gente tá vendo, Robson, assim, em transformação... né? É uma Belém que peca muito na preservação da sua memória, por tudo que tu consegue alcançar com o teu trabalho, os lugares onde tu vais. A gente ainda precisa, como sociedade civil e também os nossos políticos, quem, sei lá, cuida da preservação do patrimônio, a gente peca muito? Peca, mas assim, eu vejo melhorias. Eu não posso também falar que é terra arrasada, não é isso. Uhum. Existe sim melhorias. Mas assim, existe a questão do poder público, é importante, a gente tem que possuir políticas para isso, né? Verba, essas coisas todas, porque eu sei que existe. Mas também a população em geral também. Porque, por exemplo, a pessoa reforma uma praça. O que acontece com a praça? É depredada pela própria população. Detona a praça? Aí, por exemplo, o pessoal que picha um monumento daquele. Joga lixo onde não deve. Mas o monumento... Cara, é história. Se a gente não pensar na história, nós temos que preservar a nossa história. Imagina, porque aquela galera lá de trás, de uma certa forma, preservou. Uhum. Aí você hoje usa de uma maneira muito... Só que melhorou muito. Melhorou. Tu vê que, assim, acontece, por exemplo, demolições de casarões antigos, essas coisas. Até acontece de vez em quando. Mas hoje eu percebo que existe uma política mais forte referente à revitalização. Porque, por exemplo, tinha um grande hotel, que ali hoje é um hotel, mas não tem nada a ver uma ligação com a outra, só para contextualizar. Foi demolido. Ou a Fábrica Palmeira, né? Tipo, elementos icônicos da cidade foram demolidos. Por quê? Era simples a ideia do progresso. Aí, né? quando Vamos modernizar, né? Então aí vai demolir o casarão antigo. Por que não revitalizou? Uhum. Né? Então, existia, assim, essa cultura, né, um tempo atrás. Aí, quando você chega ali, por exemplo, onde é a Estação das Docas hoje, se não tivesse sido transformado o espaço no que é a estação, e agora a gente está vendo o Porto Futuro 2 ali, sabe lá, né, o que seria daquele espaço, ia se perder. Então, entre os avanços, a gente tem visto espaços como a Doca, nova agora, quando ficar pronta, a gente acredita que vai ser um espaço extremamente frequentado para todo mundo, né? A Tamandaré. Então, tudo isso tem a ver com a vontade de fazer esses espaços se perpetuarem, né? Para que outras gerações possam usufruir desses espaços, né? Com certeza. E também é o incentivo de revitalizar esses tais locais, né? Por exemplo, o Bar do Parque, né? Você vê que hoje é iniciativa privada. Já era, mas antes era mais, vamos dizer assim, era mais povão. Hoje virou mais para a linha turista. Nós temos que pensar que a cidade, o próprio mercado de São Brás agora, né, que vai vir com as lojas, com restaurantes e tudo mais, a gente tem que entender que a cidade é uma cidade turística e, sendo turística, isso movimenta uma cadeia de fatores.
entendeu? Eu sei que a população precisa ter os seus espaços dignos, não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, o pobre, o rico, o médio, sei lá. Mas também você tem que pensar que, sendo uma cidade turística, isso movimenta a economia. O tiozinho lá que vende a água, o cara do aplicativo, o cara que vende um salgado na rua, uma lanchonete, uma farmácia, tudo isso movimenta, entendeu? É uma cadeia de fatores. Então Belém, agora que ela está entendendo que existe um potencial, porque todo mundo fala, Belém tem potencial turístico, mas ninguém fazia. Agora você vê um movimento e eu acredito que a COP vai ajudar bastante nesse movimento. Tanto, por exemplo, Kombu, né? O pessoal vai para Kombu, questão da própria nossa cultura, porque um tempo atrás o pessoal só falava, a gente sempre levantava a bandeira, aqui é bacana e tal, mas o pessoal de fora, hoje não, hoje você vê que a galera quer vir conhecer, e é claro, existem vários fatores para estar mostrando isso de fato. Uma coisa que me chama muito a atenção, além de tudo isso, né, da questão da preservação, que é algo que tu propagas no teu projeto, é quando você chega e diz, olha, lá no boteco do fulano, na padaria Combate, eu lembro que você foi. Sim. Tem uma padaria que você foi na Sacramento, o lanche ali do Mário, né, o cachorro quente. Sim. São empreendedores da nossa cidade, espaços gastronômicos. Cada bairro, cada região tem os seus pontos. Aquele barzinho onde no final de semana as pessoas iam para comer uma carne em conserva e tomar uma cerveja de qualidade duvidosa, mas são lugares que também geram memória afetiva, e que eu estou falando disso porque são lugares hoje que você consegue alcançar para as pessoas saírem para comer, né? E eu já fui em alguns lugares que você indicou, quando você fez o material do sanduíche do Mário, eu não esperei uma semana para ir lá e adorei o cachorro-quente. Então, assim, como é também hoje ser essa referência do nostalgia e gastronomia Belém, digamos assim? E na verdade eu me preocupo muito porque, assim, gostar é uma coisa. Tem gente que você pode falar assim, o lanche é bom, e a pessoa vai lá e não gosta por N motivos. Tá tudo certo. Mas me preocupo com a questão da qualidade. Então eu recebo muita, assim, que na verdade eles são publis, né? Existe publis e existem dicas de fato. Por exemplo, o Mário, o Mingau do Careca. Cara, o Mingau do Careca é um ponto fora da curva pra ti, assim, porque toda vez que passa o Mingau do Careca, eu ouço falar do Nostalgia Belém. Eles incorporaram o Nostalgia Belém à propaganda deles. Então assim, hoje o Nostalgia Belém, tanto que hoje eu não tenho mais nome. Porque, por exemplo, tá aqui o Velho Nerd, o Ronaldo Gili, tu consegue separar. Eu não consigo mais. Hoje é Nostalgia, acabou. Não tem. Uhum. Nome é Robson, pra quem não sabe, meu nome é Robson Santos, mas as pessoas chamam de Nostalgia. Mas é muito por causa disso. As pessoas, como a minha imagem tá associada, só falam de mim, né? O Mingau do Careca foi uma publi? Não foi uma publi. Vou te contar o que aconteceu. Ele foi... Eu já tinha ouvido falar dele, né? Pô, os carrinhos que ele fica passando toda hora, fica falando. E fiquei interessado. Bom, aí eu gravei, normal. Quer ver como conteúdo. E eu fui conversando com ele. E ele foi pro podcast. Aí ele botou na chamada, olha. E eu pensei que era papo furado dele, assim. E não foi. Tipo assim, vou botar, porque ele fala lá, né? Destaque e tal, e Nostalgia Belém. E quando eu vejo uma amiga minha manda mensagem assim, e Robson, estão falando de ti. Eu falei, como assim? Aí ela gravou depois, aí o Mingau do Careca e tal. E hoje nós voltamos, estamos ajustando, a gente voltou com a parceria. Na verdade, a ideia é assim, o Nostalgia Belém sempre eu penso com uma cabeça de marketing. Então, o que eu quero que aconteça? Que as pessoas, de uma forma, me enxerguem. Então, tanto ouvindo, tanto para ser o chato mesmo. Assim, não, tô ouvindo tanto chato desse Nostalgia Belém que eu vou lá conferir o que ele tá fazendo. E o Mingau do Careca, para quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, é um carrinho que vende um mingau pela cidade. São vários carrinhos. São vários carrinhos, Eu passei um dia desses na frente, eu acho que é no Jurunas, a sede, né, do Mingau do Careca. Não é no Jurunas? Não, lá por parte do Marco. Eu tava indo para alguma usina, fazendo alguma... Mas tem carro para lá. Pois é, mas eu vi num local vários carrinhos do Mingau do Careca, eu tive a impressão que era no Jurunas, pronto, não é, no Marco. Não é. Mas aí a gente tá passando pela rua e fala também Mingau do Careca, que foi, sei lá, no Nostalgia Belém. Então é um collab fora daqui, ó, das telas. Fora das telas. Collab. Vocês fizeram um collab, né? Foi isso mesmo. Então eu tento de uma maneira
pegar essas parcerias, né? Então são coisas interessantes. Por exemplo, eu já fiz da pipoca de arroz. Tem coisas que realmente não são públicas. Não são assim, tudo que eu tô fazendo ali eu tô me pagando. Não. Claro que existe coisas que estão me pagando porque, pô, sou um profissional. Tem gente que acha que a internet vive da luz, né? Não. Primeiro eu tenho, eu investi em equipamento, eu tenho meu tempo. Pô, eu tô me esforçando para criar um conteúdo bacana, então é normal que existam parceiros. Claro. Que aí você vai monetizar. Isso Exatamente. É normal. Mas também eu não fico só preso a isso. Eu tento buscar coisas que eu gosto. Por exemplo, Cinquentinha lanche. É um lugar interessante. Que eu já fui muito com as equipes de reportagem nas TVs onde eu trabalhei, fora que o SBT. No SBT eu acho que eu cheguei aí. Era 50 centavos um sanduíche. Por isso que hoje deve estar o quê? Uns 5? Os 5 é o hot burger, 5 conto. Aí tem outros lanches que o pessoal fala muito, é o lanche, que aí você passa lá, tem um adesivão meu, enfim. Aí tem lugar com adesivo do Nostalgia? Tem. Uns que eu botei, tipo, parceiro. Só que esse foi específico que ele fez. Eu tinha um pequeno, ele mandou fazer um grandão. Aí banner. Tá lá a minha cara bonita lá no... Onde é esse? É o Léo Lanche. Fica ali no canal da Visconde, próximo da Duque. E é bom o sanduíche. É bom, eu recomendo. São vários que eu recomendo. Tem o Bar Salvador, que é um bar raiz. Que aí tem um leitão. O Bar Salvador, aqui pra banda da Pinagés. Quando eu era criança, o meu avô... Não, na verdade, quando eu era criança, não. Antes de eu nascer, o meu avô bebia lá no Bar do Salvador. Eu não conhecia meu avô. E continua aquela estética antiga, né? Tem a Casa Santa Quitéria também, que aí mudou, que é uma mercearia. O pessoal vai contando a história. Porque, na verdade, eu vou até contar aí pra vocês. Muitas das coisas que eu falo, eu gosto de tomar umas, nunca menti sobre isso. Mas no final de semana eu gosto de boteco velho, sabe por quê? Porque é ali que estão as histórias, sabe? Então, os próprios seguidores lá, que eu tô tomando uma, começam a Robson, pesquisa isso, olha, é assim. Os caras piram com isso, sabe? Então, no boteco, tu consegue pauta pra Consigo pauta pra matérias. Consigo. Ali no bairro de Canudos, onde eu moro, tinha o bar do Lucena, que foi técnico da Tuna, era o Beato Salu. Já ouvi falar. Então, cada bairro tem sua história para contar. Agora, cada bairro, antigamente, tinha um espaço que eu frequentava muito, não em tantos bairros, mas ali na Marambaia, eu ia no Velho, na Dina, e em mais uma outra locadora, eu acho que era do Eduardo. Tu sente saudade desse tempo das locadoras? Eu estou te perguntando isso porque aqui a gente tem muitos elementos de locadora. Olha só, o controle do Super Nintendo, volta e meia a gente joga aqui, mas o Robson não tá tão azeitado. Ele passou aqui agora o kit sobrevivência das antigas, que foi numa taberna. Aí eu brinquei, ó. Esse justamente, olha o Shinto ali, né? Aqui, antes de falar da locadora, farinha, de videogame, aqui a gente tem mortadela, conserva, tatuzinho, farinha. Meu irmão, se eu consumir tudo isso aqui no final de semana, na segunda-feira eu não venho trabalhar. Não vem, certeza. Mas assim, olha a taberna ali. E a gente ia na taberna pedir o quê? Uma quarta de óleo, pedia 3 ovos só, que vinha embrulhado no pacote de cigarro e por aí ia, né? A manteiga vinha naquele papel manteiga, de fato, né? Dobradinha assim. E ainda tem lugar em Belém que é assim? Existe. Pior que existe. É difícil, mas existe. Existe da cultura do cara, eu quero 2 ovos, eu quero uma mortadela, carne de conserva. Mas olha, voltando à parte de locadora, eu tenho uma memória muito grande sobre isso. De jogar em locadora? De jogar em locadora, que era jogar mais Super Nintendo. No teu bairro? No meu bairro, em Nazaré. Nazaré. Ali, perto dos colégios, existiam vários. Ali era o antro da jogatina, né? Mundo virtual, Mundo virtual a gente jogava e vinha um cartãozinho, dependendo de onde a gente fosse no game, né? Eles emitiam um cartãozinho do Street Fighter, do The King of Fighters, né? Isso, tu vivia lá? Tinha uma época da minha vida que sim, mas eu gostava mais de jogar o Super Nintendo, que era na Mega Game. Que aí tinha os fliperamas e em cima tinha a galera jogando Super Nintendo. Aí eu pagava R$1 a hora, mas naquela época, meu amigo, que era a época do Tamagotchi. Lembra? Ou seja... olha aí. Era quase o que a gente tem hoje, né? Com o telefone na mão, mas era muito específico, era muito limitado, digamos assim, né? Hoje a gente tem... Se quiser jogar os jogos antigos, a gente consegue jogar até no telefone. Naquele tempo, tinha que ir na locadora e o Tamagotchi, para quem não entendeu, era um bichinho virtual que os japoneses inventaram, que a gente dava comida, botava pra dormir. E foi uma febre ele ia ao no banheiro Brasil, né? E morria. É porque
que o que acontece? A ideia desse Tamagotchi, se tiver depois a imagem do Tamagotchi, o que acontecia? Você tinha que alimentar, então tinha um horário dele, era algo virtual mesmo, era um bonequinho assim. Só que aí o moleque, né, já fica no tédio, pô, eu vou ficar alimentando, aí vai... Vamos fazer o seguinte, vamos sacanear com... Aí não dava comida, deixava ele gordo. Deixava ele... E fazia todo um processo. Maltratava o bichinho, Maltratava o bichinho. Era virtual, pelo amor de Deus. Ia dar problema, né? E aqui a gente tem algumas coisas que eu peguei com a galera da Tsunami Games, são meus amigos. Eles ficam aqui na Rua dos 48, aqui perto do Pátio Belém. Olha só, aqui a gente tem um Nintendo 64, lá da Tsunami. E esse aqui dá vontade de jogar, porque olha só, tá todo durinho o controle. Já jogaste nesse Nintendo 64 o 007? GoldenEye? Ah, mano. Era maravilhoso. Era demais aquilo. Eu não consegui zerar, porque eu cheguei na última fase, eu não consegui zerar. Se tem uma decepção na minha vida, não ter zerado. Não, eu jogava até não aguentar mais, a tela ficava dividida em 4, né? A gente sentado ali. Era o jeito de jogar videogame socializando que a gente vê muito pouco hoje, porque tá todo mundo jogando online, né? E aqui a gente tem a caixa do Mega Drive, que foi um dos primeiros videogames que eu tive contato. Não foi meu primeiro videogame, eu tive o Master System, mas aqui é a raríssima caixa de Mega Drive que eu consegui também na Tsunami. E aqui tá os mascotes da Tsunami também, o Mario e o Luigi, estilizados. Muito tu bom. jogastes muito videogame na tua casa também ou foi mais na locadora e foi ali que tu começou a socializar? Porque eu era muito tímido também, quando eu era moleque, tinha um seleto grupo de amigos, mas na locadora parecia que eu me sentia em casa. Tu acreditas que, assim, me socializava, tipo, em casa, tipo, no prédio, vamos dizer assim. Eu tinha meus amigos na época, que, tipo, eu ia jogar na casa dele, aí um jogava cada um jogava na... Tinha uns que tinham um videogame, então cada um jogava. Ou quando não tinha videogame, todo mundo jogava na mesma casa. Então era mais assim, essa socialização. Mas fora, eu era meio... Ficava mais na minha. Ficava lá jogando. No máximo, um jogo de futebol, por exemplo. Tu não vai jogar sozinho, joga com mais um, né? Ou no fliperama, essas coisas. Mas eu não... Te falar a verdade, não tive muita amizade com isso. Eu tive amizade já numa outra linha, que foi a questão da Cybercafé e Lan House. Que já é um passo que já vai um passo pós-videogame, que aí já entra os computadores. Counter-Strike, Need for Speed, né? Esses jogos assim. E aí sim, eu começo a sair dessa timidez. Porque eu gostava muito de saber café. Então ficar no bate-papo, no ICQ. No Mirk, né? Canal Belém, Canal Belém. Pra aqueles mais velhos vão lembrar disso. Tinha um tal de Maniçoba lá, que era Maniçoba, que era um bot. Era um bot. Aí, e que me ajudava? Porque existiam os encontros, que era... A galera se encontrava no shopping, entendeu? Encontros do IRC, né? Do IRC, porque Mirk é se fosse o aplicativo, né? Seria o programa. Mas seria o IRC. Porque na época tinha o Wiki, tinha o ICQ, tinha o MSN. Aí depois vem o Fotolog, que é outra febre, Fotolog, depois o Orkut, né? Aí do Orkut, morre o Orkut, entra a linha Facebook, o que a gente já tem hoje. E assim, as redes sociais hoje são fundamentais para a existência do Nostalgia Belém, né? E muita gente tem discutido nas pautas aqui do SBT... ou em outros ambientes, o tempo de tela, né, Robson? Hoje tu consegue viver a nostalgia, viver o que tu mostra nas tuas redes e deixar um pouquinho o celular de lado? Como é que tu bola a tua estratégia para não ficar tão grudado na tela? Admito que é um desafio. Por exemplo, o meu celular hoje, o que eu faço? Eu tenho um limitador. Porque tu se distrai. Então, por exemplo, assim... Eu geralmente estou dormindo 10h30, no máximo 11 horas. Então tem um limitador. Porque se não for fazer gosto, vai embora. Entendeu? Então eu já não... Eu tento me policiar isso. E fora, eu sempre gosto de dizer... Eu falo de nostalgia, falo das memórias afetivas, mas eu não vivo da nostalgia. No sentido assim... eu gosto da tecnologia, eu gosto de saber de coisas novas... Eu fico ligado no que está acontecendo no mundo. A gente não pode também ficar preso, né? Assistir jornal, assistir TV, essas coisas todas. Mas eu tento ter. Não vou falar que eu sou a pessoa certa, que tá tudo bem, não. Porque, enfim,
ao mesmo tempo que isso é muito bom, você ganha muito conteúdo, você ganha conhecimento, por exemplo, você está conversando aqui, se for falar de um outro assunto, a gente pode entrar num outro assunto, ao mesmo tempo também é muito fácil para você distrair. Né? Ainda mais para quem trabalha com criação, que é complicado, eu deduzo que você também deva passar de vez em quando por isso, é que a criação remete, tu tem que estar ali num tempo bom. Tem dias que você tem um processo criativo horrível, você trava, né? Que tem um ócio criativo, tem tudo isso. E às vezes atrapalha, que você fica lá vendo algo interessante. Então, é um desafio. Eu não acredito que é só para mim, não. Acho que é para todo mundo. E a internet, ela tem essas duas situações. É muito boa, porque eu acabo divulgando meu trabalho, mas também existe esse outro lado, que você acaba também se distraindo. Acaba perdendo tempo. Por exemplo, você pode estar criando algo, você fica perdendo tempo lá vendo besteira, vendo meme, essas coisas. A gente fica sempre nesse dilema, né? Eu tô aproveitando o espaço aqui também para divulgar quadrinhos, para falar das obras. A gente está aberto aqui também para as redes de cinema que queiram mostrar a agenda de filmes aqui. Eu tô me articulando junto com a produção aqui do SBT para a gente divulgar, para estimular as pessoas a irem aos cinemas, a viver a parte mais analógica da vida, né? Eu trouxe hoje, por exemplo, aqui um quadrinho do Leonardo Melo com o André Calimã. Eles são do Paraná e aqui é Uma Moeda ou um Beijo, que é a história de uma travesti do Paraná que viveu no início do século passado e ela abordava as pessoas na rua, ela queria uma moeda ou beijaria a pessoa. Então chegou a se envolver praticamente num caso, virou um caso de polícia por lá. E eu tô tendo contato com esse quadrinho agora, olha só, uma arte top bonita, mesmo, muito né? bonito. Da editora Conrad, que é parceira também do Velho Nerd. A gente está aproveitando para divulgar esse material deles também. Tem até essa moeda que é bem papo nostalgia, olha só. 10 cruzeiros. 10 cruzeiros a moeda aqui. Então é algo que a gente tem aproveitado para fazer. Divulgar para as pessoas, leiam. Tu costumas ir em sebo, procurar ainda a biblioteca, ir em alguns espaços onde as pessoas viviam um pouco mais analogicamente. Tu falaste da tecnologia, que é uma aliada do Nostalgia, mas tu ainda acha válido as pessoas procurarem o analógico para poderem viver esse lado da vida também? Com certeza, porque remete toda uma questão de uma história. Você falou de cinema, eu gosto muito de cinema. Tipo, recomendo, por exemplo, o Cine Líbero Luchardo, né, que é um cinema mais popular, que é o cinema do Centur, ali do Complexo, né? Então, passam uns filmes alternativos, uns filmes antigos. Então, é muito legal. Tá tendo a reforma agora do Olímpia. Tá em atividade a reforma. A gente torce para entregarem logo. Entendeu? Espaço então, incrível, né? E eu até falei, né, que antes eu gostava de... Assim, para te falar que eu não... Porque assim, a minha vida como tá muito ocupada, então eu tenho uma dificuldade de estar... Mas eu queria voltar de vez em quando ir lá no Centur. Eu gostava de ir lá no Centur vendo jornal antigo. Por quê? Para saber as histórias, imagens antigas, como era o comportamento das pessoas naquela época, na própria cidade. A gente às vezes até entende como é que era no Brasil, porque, enfim, tem N situações, documentários. Mas quando é específico, linha de Belém, já que eu tô falando disso, então eu gosto de pesquisar. E eu fiz muito isso com Nostalgia, muito no começo, anos fazendo isso. Então, eu recomendo quem tiver oportunidade, até porque no próprio Centur ali, tem a parte da hemeroteca, que é de jornais, tem a de biblioteca mesmo, e tem também a de quadrinhos lá. Você pode... Sim. Tem vários quadrinhos que o cara pode ver lá. Tem Tem também para quem gosta de ouvir, né? Tem de disco. Então tem... Isso aí é outro tipo de cultura. Tu sai um pouco da bolha daqui do celular. Apesar que o celular tem conta de tudo. Sim. Ah, eu quero ver eu quero assistir, quero um quadrinho. Tu vai aqui. Consegue achar. Consegue, né? Uma música. Ah, eu quero ouvir um álbum. Mas a experiência... Aí eu entro na linha do saudosismo. A experiência de estar, sei lá, vendo um livro, um jornal antigo, um quadrinho, ou ir para a sala de cinema, né, assistir ali o processo, né, tá comendo uma pipoca, ou tá ali com uma pessoa que você gosta. Então, assim, tem todo... Ali ainda tem a química, e o cinema acho que é uma prova disso, que por mais que existe 250 milhões de streaming, né, e sobrevive muito bem, por sinal. Existem filmes que estão salas lotadas, né?
E a galera vai passando essa geração, vai passando essa nostalgia. Porque realmente, se você parar pra pensar, é todo nostálgico você ir pra um cinema, espera ali ser chamado, aí passa o trailer, né? Claro que hoje modernizou, né? As salas são tudo bem modernas, mas o conceito não muda, né? Igual livros você tem um material melhor, mas o conceito de ler não muda, né? De você pegar a folha, tem gente que não gosta daquele, por exemplo, que é tipo um tablet. Tem gente que não gosta porque tu vai passando. A gente prefere assim. Ou um gibi, entendeu? Então, é válido e deve ser estimulado, com certeza. Tem que ser. Tem que ser. Aqui em Belém, tu falaste de cinema, tu chegaste a frequentar o Cine Nazaré naquela expertise de ficar para outra sessão. Não tem mais isso, né? Tava falando no off pra mim, né, que tu ficava 2 sessões lá no negócio, né? Eu fui ver O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, fiquei de uma sessão para outra, não me tiraram do cinema. Porque não tinha isso, né? Hoje não, hoje tá tudo tecnológico. Mas eu assisti, olha, Cine Nazaré, eu assisti no Olímpia. Ópera não fui. E é um vídeo que o pessoal me pergunta muito, vá lá no Ópera, por questões óbvias não posso ir. Mas tá aí, você puxou o Ópera, é interessante, tem uma história. Porque as pessoas veem assim, mas o Ópera, né, pra quem não sabe, ele é um cinema que passa filme pornô. Mas não foi o tempo todo assim, sabe? E tá em atividade. Não, o mais louco de tudo é que existiam filmes comerciais. E ainda tinha uma coisa mais louca ainda, que o Cine Ópera, no período agora estamos chegando aí, Semana Santa, passava Paixão de Cristo, não passava filme erótico. O ano todinho, o pau torava, mas na Semana Santa, na época do Sírio. Já ouviste falar no Cine Catalina? Também? Sim, Cine Catalina ficava da base aérea ali, né? Da base aérea. Eu acho que era mais utilizado pelos militares ali, pelas famílias dos Por militares. incrível que pareça, eu participei de uma situação lá no Cine Luxado, que tipo, era um bate-papo, que era do... Como era? Era do livro, acho que era do livro Luxado. Não me lembro. Eu não me lembro agora exatamente. Mas estavam falando sobre essas questões dos filmes antigos. E a pessoa estava dizendo que esse filme, por incrível que pareça, esse cinema não era censurado pelos militares. Por quê? Porque os militares gostavam de ver algumas coisas assim fora do... Acima do que era permitido. Do que era permitido, né? Porque, enfim, nas outras salas era bloqueado. Era muito louco isso. Mas tem um outro ponto que é interessante falando de cinema. Perto da Basílica tinha o Cine Nazaré, tinha o Cine Iracema, depois Cine Nazaré e o Ópera. Ou seja, eu tô falando de 3 cinemas, um lado do outro. Detalhe, dos 3, 2 eram eróticos. O Ópera e o Iracema. O Ópera e o Iracema. O Cine Nazaré era comercial. Só que aí o que é mais surreal dessa história? Tu tá falando de um negócio que é perto da Basílica. De frente. Ou seja, pro can. E eram chamadas garrafais. Tipo assim, o letreiro do Cine Nazaré e do Iracema era tipo garrafal mesmo. Tipo, é o que vocês estão pensando. Tipo, aquela uma coisa bem absurda. Absurda e era muito louco porque te vê como os anos 90, 80 eram surreais. Hoje, você imaginaria o que iam falar, né? O Ópera a pessoa nem fala tanto porque ele é até mais discreto. Mas antes não era, entende? Então, é muito louco como Belém teve essas situações. E a galera sempre gostou muito de cinema aqui, né? Tipo, atrás do shopping tinha o Cinema 1, 2 e 3. E depois aí tinha locadora, tinha uma locadora, Cinema 4. Cinema 4 e virou uma faculdade agora, né? Eu tenho ótimas lembranças de idas ao cinema. Inclusive, a gente tinha o Cine Castanheira dentro do shopping, né? Eu lembro uma vez de ter ido assistir um filme, não tinha o filme que eu queria assistir, a sessão mais, eu fui assistir A Espera de um Milagre. E foi um dos melhores filmes que eu vi. É um filme bom, vida, né? Demais esse filme. É maravilhoso. E tu assistiu meio aleatório, assim, né? Isso acontecia muito antigamente. Acontecia. A gente passar, eu vou assistir. Não tinha trailer passando em televisão. No máximo era uma chamada rápida. E aí, opa, vai estrear os Gremlins 3. Tu acredita que eu tenho essa nostalgia, vamos dizer assim, se for falar nostalgia, que eu tenho isso, já fiz várias vezes, sei lá, tô no shopping, porque hoje o cinema, se resume, está em shopping. Uhum. Eu entendo, por um lado, que até uma certa segurança, isso até motiva o pessoal, né, a comprar, lanchar, né? Apesar que é interessante voltar ao cinema de rua, mas eu também entendo pelo lado comercial que é meio difícil, né? Só manter o cinema. Tem poucos no Brasil, né? Tem poucos no Brasil, mas existe. E o que existe são
empresas, né? Ou algo ligado ao governo, né? Entendi. Que aí banca, tipo Olímpia, né? Que agora vai voltar, a gente torce para que volte. Eu ia até te perguntar, o Nostalgia Belém, existe Nostalgia São Paulo, Nostalgia Rio de Janeiro, Nostalgia Goiás, sei lá, Nostalgia... Goiás não, Goiânia, né? A gente está falando de capitais. Existe Nostalgia em outros estados? Você já fizeste esse levantamento? Olha, assim, de alguns estados sim, mas eu posso te falar com propriedade daqui. Uhum. Eu não vou ser prepotente achar que influenciei o pessoal de fora. Mas eu certeza que influenciei o pessoal do Pará, porque existe Nostalgia Altamira, Castanhal, Nostalgia Santarém, Nostalgia Javenanindeua, esses sim. Uhum. Tanto que já teve alguns que já chegaram comigo e... foi influenciado por causa do Nostalgia Belém. Isso é legal. Isso é só muito que legal. hoje o Nostalgia Belém é engraçado, que o nome já se auto-explica, né? Belém... Mas ele cresceu tanto que eu já tô fazendo conteúdo de outras cidades, como já falei, né, anteriormente. Então, ele já meio que expandiu. E eu tinha muito receio. Por exemplo, olha, eu fui no Festival da Caratinga em São Senador José Porfírio. Não sei se tu conhece. Já ouvi falar, mas nunca foi. Ali na linha do Xingu. Uhum. É longe. Mas é uma cidade muito bacana e existiam uns momentos muito nostálgicos ali. É um festival na beira da praia, né? E também fui em Altamira, fiz conteúdo lá de Altamira. Então, assim, são coisas que eu tô tentando encaixar aos poucos no Nostalgia. Porque eu enxergo, assim, que o belenense, o pessoal que gosta desse conteúdo, tá em tudo que é lugar. No paraense, ele tá em tudo quanto é lugar. Eu estava em São Paulo, olha só essa coisa doida. Eu estava em São Paulo, eu fui participar de um evento de marketing em 2023. Eu estava no metrô. Um cara apontou, você tava aí um amigo meu, aí o cara fora assim, pô, tu não é do Nostalgia? Pô, dentro do metrô em São Paulo. Em São Paulo. E no bairro da Liberdade, né, que tem aquela feirinha, pra quem conhece, né, tradicional lá, o cara, eu passando assim, o Nostalgia tá aqui em Belém, tá aqui em São Paulo, na Liberdade, que tá fazendo? Vai gravar? Eu falei, não, mano, eu vim. E eu tava pra curtir, não tava pra assim, como eu te falei, eu fui pra um evento, né, então acontece muito essas situações. Mas acredito que influenciei, pelo menos na linha do Pará, influenciei. Muito legal. A gente tá com uma coisinha aqui, né, que eu trouxe, né? Primeiro aqui, ó, tá vendo aqui, Moto Geral. Aqui a minha mãe trabalhou, isso não existe mais, era uma loja que tinha em Belém. Era uma loja não, acho que vendiam ferramentas, eu nem tô lembrado. Minha mãe fala que quando eu era criança trabalhava nessa Moto Geral. Enfim, trabalhou lá antes do Velho Nerd vir ao mundo. E o que a gente tem aqui, olha só, não sei se dá para ver direito, mas são cartões telefônicos de época. O que são os tais cartões telefônicos? Aí o Robson pode explicar melhor. Vou tentar tirar um aqui para mostrar. Não sei se eu vou quebrar o cartão. Enquanto o Robson tenta ir explicando pra gente aí o que são esses cartões telefônicos. Tá aqui. O que é isso aqui, Robson? Ó, inclusive esse aqui é de Belém, né? Bonito. Palácio Antônio Lemos. Tá. Sistema esse aqui é antigo. Sistema Telebrás. Na verdade, o cartão telefônico é a modernização da ficha, né? Para os mais jovens que estão assistindo, você não tinha acessibilidade de ter um celular na mão, né? E quem tinha telefone, uma época, era só para quem tinha muito dinheiro. Você comprava a linha. Lembra? Exato, você comprava a linha, que era Telepará. Era tão caro hoje quanto você adquirir um sistema de energia solar para casa. Era nesse nível. Você comprava a linha, né? Então, aí depois que aí começou, depois de privatizar, aí já entra uma outra situação, que aí começou a baixar, né? Isso. Aí ficou acessível. Mas então, aí tinha a ficha telefônica, que geralmente valia o quê? Uma ligação. Uhum. Você usava nos orelhões. Né? Inclusive, existem alguns orelhões sobreviventes. Que funcionam gratuitamente. Que ainda funciona com isso aqui, viu? Com cartão? Não, é gratuito. Mas assim, ele possui o sistema de cartão. O problema é que ninguém vende mais cartão. Exatamente. Olha aqui, ó. A gente tem aqui a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, daqui de Belém. Nesse aqui, por exemplo. Nesse tem a Praça do Relógio. E aqui é o Palácio Antônio Lemos, né? Palácio Antônio Lemos, que é onde funciona a Prefeitura de Belém. Não tem nada mais Nostalgia Belém do que esses cartões telefônicos que com certeza
o Robson usou. E isso aqui deve ter despertado alguma memória afetiva em ti, não desperta, Robson? Com certeza. De olhar? Tu te pendurava no telefone público? Como é que funcionava? Ainda tinha um sistema que era o seguinte: quando você ligava para celular, era rapidinho que queimava um cartão telefônico desse. Na época, né? Você ligava, a ligação comia rapidinho. Quando era de fixo, era de boa. Tanto que, está falando de um assunto que para muitos a pessoa vai ficar boiando, porque fixo, telefone fixo. Quem que tem telefone fixo hoje? É quase difícil, Ninguém. né? E aqui, olha, o Robson falou do Grande Hotel. Tá aqui o Grande Hotel, ó. Não é aqui? Não, esse não é. Ou eu tô errado? Não. De Tá onde aqui. é esse Grande Esse aqui Hotel? esse aqui é do Rio de Janeiro. Ah, muito bem. Mas teve um Grande Hotel aqui. Teve, que é Presidente Vargas, em frente ao Bar do Parque, é de pé da Teatro da Paz. Pronto, corrigiu ao vivo. Mas é isso, ó. Porque assim, isso é resgate também de memória, né? Então, hoje a gente dá encontro em alguns lugares em Belém, se a gente for na Praça da República, no final de semana, dependendo de onde a gente vai na cidade, né, Robson? Tem gente que coleciona coisas antigas. A gente já tá chegando no final, eu já tô ouvindo a musiquinha aqui, mas me conta, tu coleciona, além de postais, alguma coisa, Robson? Ou as tuas coleções são os teus registros feitos no Nostalgia por aí? São os registros e a questão dos postais. Vou falar brevemente a questão dos postais. Na época da pandemia, né, até uma forma de aliviar a cabeça, vamos dizer assim, eu comecei a pesquisar em leilões, postais antigos. E comprava lote de postais, tipo 10 postais, 20. E nessa brincadeira eu comprei mais de 100. Tem postais da década de 40, 50, comprei revista antiga na revista Manchete, tem muita coisa guardada. Mas assim, coleção eu tenho específica essa. É só falar um adendo referente a isso. Existe ali na frente da Telepará, que é ali na Riachuelo com a Presidente Vargas, o pessoal vendia. Os cartões. Vendia os cartões. E também para colecionar. Na Praça da República, naquela feirinha dos domingos, também tem gente que vende. Vende coisas antigas também desses cartões. Moedas. Então, assim, quem gosta de nostalgia, quem gosta de pesquisar sobre isso, tá lá. É uma ótima pedida, Ótima pedida. Então, se você tem vontade de ser uma pessoa nostálgica, né, no melhor dos sentidos da palavra, acompanhe o Nostalgia Belém. E se alguém quiser, por acaso, sei lá, te levar para um evento, contar contigo para contar a história de alguma coisa, sei lá, o cara tem uma fábrica em Belém de, sei lá, 30, 40, 50 anos ali funcionando e ele quer, de alguma forma, transformar aquilo num vídeo, numa memória um pouco mais com o toque do Nostalgia Belém, isso é possível de fazer, né? Com certeza. Inclusive, muitas empresas daqui de Belém que possuem uma certa história, né, já me procuraram, já fiz, né? Então, existe muita coisa para se contar. Então, só para pesquisar lá Nostalgia Belém, pode mandar um direct que a gente responde. E é isso, assim, a gente está disposto. Nós estamos no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Já tem uma rede de seguidores. De distribuição do conteúdo. Agora eu te pergunto assim, hoje tu estás fazendo tudo sozinho? Tu és um cara que dentro desse momento de projeto, hoje é só o Robson, tem mais gente trabalhando contigo, tem uma equipe te ajudando, como é que funciona? Por curiosidade mesmo. Sim, claro. Na verdade, tem situações que eu tenho editor, né, principalmente o podcast, né, que é uma equipe, né, para poder me ajudar. Tem essa parte de assessoria, tem a pessoa que vai me ajudar para gravar. Existem umas situações, só que a cabeça pensante ainda continua sendo eu. Eu tenho que bolar essas ideias, né? Mas a parte mais operacional, sim, aí tem pessoas que precisam me ajudar. Show de bola, porque não Robson. dá para abraçar tudo, não. Claro. É muito fácil de achar o Robson, é só pesquisar Nostalgia Belém. O Robson é o rosto por trás do Nostalgia. Não tem erro, não tem erro. E a voz também, né? Porque às vezes eu escutava os vídeos onde tu não aparece, eu falava, é o Robson mesmo? Porque eu gosto muito da maneira como tu te expressa, como tu contas as histórias de forma mais descolada, descontraída. É bem inspirador, é bem bacana a maneira solta como tu te expressas. Parabéns por isso também. Porque, aí, até aproveitando você falando sobre isso, porque eu não tenho... na verdade, não é nem um roteiro. Eu tenho um roteiro... Tipo, eu vou num lugar, mas eu tento falar como se fosse assim, eu estivesse conversando contigo. Uhum. Porque tem gente que... A maioria das pessoas, quando estão gravando vídeo, eles estão gravando de forma roteirizada. E eu não consigo ser roteirizado. Não consigo mesmo. Se é ruim ou bom, por um lado, acabou criando uma marca pra mim. Aí eu, tipo... Aconteceu uma situação engraçada um dia desse, estava numa festa, uma menina chegou pra mim assim, olha,
ela tava com o namorado dela, falou, eu sou muito tua fã. Eu adoro quando você fala assim, fala galera, falou, quando eu termino um vídeo, entendeu? E virou meio que uma piada interna entre eles, do casal, tipo, brincando sobre isso. E eu achei muito bacana, eu falei, pô, bacana que de uma certa forma a galera acaba conhecendo o conteúdo do modo que eu tô falando. Eu tento falar de uma maneira mais, assim, de boa, né? Eu não gosto muito de exagerar no regionalismo, né? Mas eu tento botar também um pouco, né? Pra poder ficar um negócio mais de boa pra falar. Show de bola. Cara, obrigado pela tua presença aqui. O SBT tá de portas abertas aqui pra você, né? Não só o Égua do Nerd, mas eu acredito que foi legal também te ver aqui em contato com a nossa apresentadora do SBT Pará, a Bianca, te viu. Poxa, sou fã do teu trabalho, é uníssono aqui, todo mundo curte o teu trabalho. Sim. Então, parabéns, continue fazendo o que você está fazendo, porque faz bem para nossa cidade. Eu sei que faz bem para ti também, como profissional, e para gente que cria conteúdo também é inspirador. E a gente, quando tem pessoas dentro da nossa cidade nos inspirando a realizar o nosso trabalho também, acaba sendo muito importante, né? A gente ter as referências perto da gente. Então, vida longa ao Nostalgia Belém. Faltou passar mais algum recado? Se quiser, pode passar. Assim, só falando que nós estamos em todas as redes sociais, Nostalgia Belém, tá lá porque na verdade quando a gente pega o conteúdo, a gente joga em todas as plataformas, né? Então, tá lá no Facebook, tá no Kawaii, TikTok, no Instagram, Nostalgia Belém, e também tem no podcast chamado Papo Nostalgia, que tá lá no YouTube do Nostalgia Belém. A gente geralmente faz uns 3 por mês. E geralmente tudo ao vivo. Muito bem. Sou doido, mas a gente faz ao vivo. Legal. É isso. Fico muito feliz. Obrigado, então, Robson. Obrigado. Até uma próxima. E para você que acompanhou a gente do início ao fim, ou se chegou agora também, avançou o vídeo, não tem problema, compartilha esse vídeo com a galera que você sabe que gosta desse papo nostálgico, um papo hoje mistureba aqui da nerdice do Velho Nerd com a nostalgia do Robson. Curte aqui embaixo, ativa o sininho para você ser notificado sempre que o SBT Pará trouxer novidades, seja aqui no Égua do Nerd, seja no podcast apresentado pelo Andrei, também aqui no SBT Pará, né, o Língua de Jambu. Então vamos para cima, vamos junto aqui fazer as redes sociais do SBT terem também um alcance incrível. Depende de vocês, ajudando a gente, comentando, compartilhando, é muito importante também. Obrigado, galera. Até o próximo Égua do Nerd. Tchau!